seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução desse programa e hoje vamos falar sobre apoio fraterno, um caminho para o bem. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos o colega Jair Xavier, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Olá, Jair, seja bem-vindo. Olá, Rose, boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui para debatermos esse tema e conscientizarmos um pouco mais sobre essa temática da dependência química e o trabalho do Grupo Apoio Fraterno. É sempre bom o esclarecimento, faz toda a diferença. Jair, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, há muitas moradas na casa de meu pai, lá no item 7, fala das causas das misérias humanas. Esclarece que a Terra é um hospital, pois encontram-se pessoas doentes. É também um local de mazelas e vícios que a tornam uma prisão. Assim conseguimos compreender por que as aflições superam as alegrias deste planeta. Jair, fica muito mais claro para nós percebermos no momento que estamos passando em relação ao uso de substâncias lícitas e ilícitas utilizadas nos dias atuais? O momento atual que estamos vivendo, ele pode sim trazer uma reflexão maior para todos nós, no que se refere às circunstâncias que está sendo proporcionado em função do uso de substâncias, né? Vivemos um momento em que as pessoas estão reclusas, estão às vezes preocupadas e muitas buscam esse artifício como uma fuga, mas esse uso somente ele pode ser feito, pode ter êxito através do comportamento. Então, olhar-se é um motivo maior ainda agora para todos nós, olhar-se para cada um de nós, nos olharmos a nós mesmos e assumirmos aqueles que fazem o uso, que por acaso estiveram caindo nessa mazela do uso de substâncias e já estão numa fase de submissão, mas que é preciso que tenham o sincero desejo de parar com esse uso, essa decisão, para que saiam desse subterfúgio, que é o uso de substâncias, para não dar jus à mídia, à oferta que a mídia está proporcionando e que sempre proporcionou em função de ser uma propaganda liberada, né, de substância, principalmente o álcool. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma decisão, ela pode se libertar desse uso de substâncias. O Grupo Apoio Fraterno, ele traz, através da sua dinâmica, uma conscientização mais adequada para que tanto o dependente químico como o familiar possam se libertar desse uso de substância. Nós sabemos, né, Jair, que o livre-arbítrio é a liberdade como possui de agir por conta própria, de fazer aquilo que deseja, independente de estar certo ou errado. Os Espíritos lá nos esclarecem na questão 843 do Livro dos Espíritos, uma vez que o homem tem a liberdade de pensar e tem também a de agir. Então, como é que o apoio fraterno ele consegue auxiliar com eficiência sem transgredir essa máxima que do nosso livre-arbítrio e da liberdade de escolha que nós temos de aceitar ou não esse apoio? Aquela máxima, né?
nossa liberdade, né, ela não pode ultrapassar o limite da liberdade do outro, né? E quando há o uso de substância numa família, onde um dependente químico já está vivendo esse uso, essa doença, vamos chamar, né? O dependente químico precisa admitir que ele está doente perante o uso de substância. É preciso refazer o contrato, né? Onde envolve nesse novo contrato a disciplina, envolve tomada de atitude, onde se possa melhor fazer, como se diz, né, um dependente químico. Nós temos essa máxima lá no grupo. Eu te amo, mas não aceito o que você faz. Então, o amar exige, o amor exigente, porque ao permitir o uso de substâncias numa família ou por aquela pessoa que nós amamos, nós estamos avalizando o seu suicídio. Então, é preciso a gente avaliar por esse ângulo, que às vezes uma medida precisa ser tomada com mais atenção, com mais cuidado. Isso não significa que está tirando o seu livre-arbítrio. Por exemplo, se a pessoa está sofrendo um risco na sua vida e na vida de alguém, por estar usando substância, e daqui a pouco sofre um acidente, provoca a morte de mais pessoas, ela não se está limitando seu livre-arbítrio, está auxiliando para que ele possa se melhorar, se desintoxicar e depois ser tratado, e toda essa família precisa recompor esse novo jeito de viver. Como tu falaste em questões do Livro dos Espíritos, tem também a questão 913, que traz essa reflexão sobre os vícios. E qual é o maior vício que nos envolve? O egoísmo. Então, nós não podemos ser egoístas e deixarmos que o dependente químico se torne vulnerável a essa situação. Então, essa é a tomada de atitude que precisa ser feita. É importante as pessoas terem esse esclarecimento, né, para que assim a gente possa auxiliar melhor também. E Emmanuel também vem ao nosso auxílio, dizendo assim, lá nas palavras de Emmanuel, na sua obra, capítulo 20, ele esclarece que as enfermidades não passam de estados vibratórios, a mente em desequilíbrio. Sendo assim, é de fundamental importância tratar e cuidar o ser abrangendo o seu lado emocional, bem como os seus irmãos, familiares mais próximos, Jair. Com certeza, esse cuidado, como eu falei antes, é o cuidar-se primeiro, né? E como é que nós vamos ajudar o outro se nós não nos cuidarmos, se nós não estivermos bem? Então, o familiar, o codependente, sofre muito com o uso de substâncias, porque ele acaba vivendo a vida do outro e ele precisa cuidar-se de si para estar bem. E a partir do momento que esse dependente químico quer essa ajuda, possa ser estendido a mão a ele, possa levantá-lo da onde ele decidiu cair. Então, esse cuidado, no âmbito geral de toda a família, porque a família adoece junto, todos ficam adoecidos, tanto o familiar como o dependente. E aí é necessário que haja essa decisão de buscar a necessidade do auxílio, tanto da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, grupos de apoio, de autoajuda, como o apoio fraterno, que funciona dentro de uma casa espírita e, além do trabalho, oferece também toda a dinâmica do trabalho da casa espírita para aqueles que quiserem. Ninguém precisa se tornar espírita para frequentar o grupo de apoio fraterno, mas ele pode refletir melhor sobre a sua vida e dessa maneira, buscar essa autorreflexão, tanto o dependente quanto o codependente. Então, significa que é um cuidado, é feito um cuidado, tanto para aquele que está em uso, ou está parando, ou decidiu parar, quanto aquele familiar que está sofrendo talvez mais do que o próprio dependente que está no seu estado de emoção, no seu estado de prazer,
e não está nem aí com o familiar. Está se destruindo, mas ele está gozando a vida, como a parábola do filho pródigo. Ele saiu e foi gozar a vida. Mas nós, pais, codependentes, temos que estar atentos para recebê-lo de volta e estar bem para poder tomar as atitudes adequadas para esse auxílio. O acolhimento faz toda a diferença, né, Jair? Conta para os internautas onde é que é a sede desse apoio fraterno e quem eles devem buscar para receber esse auxílio, esse acolhimento também. O Grupo Apoio Fraterno em Caxias do Sul, todas as quintas-feiras, inclusive nos feriados, no Dia Santo, no dia de Natal, dia 1º do ano, todas as quintas-feiras os voluntários estão lá recebendo as pessoas que querem esse auxílio. E agora, em função da pandemia, nós estamos fazendo de forma online. Aí, quem tiver interesse pode nos tratar, a gente inclui num grupo do WhatsApp, onde a gente vai colocar o link para que na quinta-feira, antes um pouco das 7h30, a pessoa entre e participe. Mas ela não vai participar do trabalho completo, como acontece no presencial, porque agora nós estamos fazendo só a primeira parte. O trabalho funciona a sua dinâmica em duas partes. A primeira parte, que é onde se fala do princípio de disciplina, de atitude, de amor fraternal, que a gente chama de espiritualidade, e num segundo momento ele acontece os depoimentos, que é o momento que a gente chama de espelhamento, onde as pessoas podem, tanto o familiar quanto o dependente, falar sobre as suas questões e, dessa forma, tratar de dentro para fora, porque não tem como nós resolver de fora para dentro. É nós que precisamos, então é o dependente, é o codependente que precisa tomar as atitudes. Então, ele funciona no Centro Espírita Alunos do Bem, mas tem mais de 20 grupos já no Brasil e já está se estudando, está se desenvolvendo até fora do Brasil o Grupo Apoio Fraterno. E quem quiser ter esse acesso, pelo Facebook, é Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Ali a gente pode responder, pode acompanhar. Ok? Que maravilha, né? Que bênção que tem pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho. Justamente, já vem há muito tempo, mas agora não deixou de fazer essa ponte, né? Esse atendimento, esse auxílio, nesse momento tão necessitado que as pessoas estão, que faz toda a diferença na nossa vida. Jair, então, vocês também fazem o trabalho em relação ao evangelho com essas pessoas, né? Com esses irmãos que estão, neste momento, tão fragilizados. Quem tem um singelo conhecimento da espiritualidade possui um instrumento de auxílio para vencer esses vícios? Fica mais fácil? Sim, fica mais fácil. Quando a pessoa começa o uso de substância, ela se distancia da espiritualidade, ela se distancia do divino, do religar. O grupo proporciona, além do estudo dos 12 princípios do livro Capacitando o Apoio Fraterno, num dos encontros é feito uma demonstração do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É algo que traz uma reflexão, uma luz maior para dentro do lar. Então, essa família adoecida que está, aprende a desenvolver o remédio para a sua cura, que é abrir um canal, um momento dentro de casa para aprender sobre o Evangelho no Lar e começar a praticar. Então, a gente também oferece esse tipo de ensinamento lá no grupo. E também o estudo das substâncias, porque se nós não estudarmos as substâncias, como é que o codependente vai saber em que nível está o dependente? Então, também, um dos encontros é feito o estudo da substância, 12, no caso, que a gente faz nesse momento. Que perfeito. O conhecimento, então, nós percebemos que pode transformar nossa vida.
que as informações trazidas aqui possam levar consolo, esclarecimento à alma e compreensão que Deus é um Pai justo, misericordioso e bom. Nos despedimos, desejando que a bênção do Senhor permaneça em nossos corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Agradecemos a presença do Jair, que veio nos esclarecer, e deixamos aqui, então, o convite para você. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Obrigado pela oportunidade.